doce lição, guarda em mim, Jesus, no coração, sempre estás comigo. Quem me dera encontrar e poder sua voz escutar, nos teus braços a me confortar, sei que estás por perto. Para o bem eu renasci, Pai, não largue a minha mão, contigo eu vou seguir, com amor no coração. Para o bem eu renasci, Pai, não largue a minha mão, contigo eu vou seguir, com amor no coração. Doce lição, guarda em mim, Jesus, no coração, sempre estás comigo. Quem me dera encontrar e poder sua voz escutar, nos teus braços a me confortar, sei que estás por perto. Para o bem eu renasci, Pai, não largue a minha mão, contigo eu vou seguir, com amor no coração. Para o bem eu renasci, Pai, não largue a minha mão, contigo eu vou seguir, com amor no coração. Boa noite, amigos. Vivian, pode ligar o teu som, por favor? Esperamos encontrá-los bem, em harmonia e muita paz. Para iniciarmos a tarefa da noite de hoje, nós convidamos a nossa companheira Vivian para fazer a leitura e dar um recado também a respeito de uma atividade no SEAC. Vivian, por favor. Boa noite, Lu. Boa noite aos amigos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Espero encontrá-los todos bem, muita saudade de todos e da nossa convivência. A gente vai começar pelo recado, então, que algumas pessoas têm nos questionado sobre as datas para poder fazer doações ou ir à livraria do SEAC para o empréstimo ou a compra de livros. Na próxima sexta-feira, dia 7, o SEAC estará aberto das 18h30 às 19h30 para receber doações de alimentos, produtos de higiene e de limpeza, e também para acesso à livraria, tanto para venda de livros quanto para o empréstimo. Aqueles que desejarem algum livro específico já podem nos avisar com antecedência, que a gente já deixa separado para facilitar o acesso, né, e evitar que muitas pessoas estejam ao mesmo tempo no SEAC. Tá certo? Então, para a atividade da noite de hoje, como eu fui convidada para leitura, eu escolhi a obra Ideias e Ilustrações, na psicografia do Francisco Xavier, por espíritos diversos. Nós vamos, então, ao capítulo 6 da obra da fé.
com o título A Salvação Inesperada. Num país europeu, certa tarde muito chuvosa, um maquinista, cheio de fé em Deus, começando a acionar a locomotiva com o trem repleto de passageiros para longa viagem. Ele fixou o céu escuro e repetiu com muito sentimento a oração dominical. O comboio percorreu léguas e léguas dentro das trevas densas, quando alta noite ele viu, à luz do farol aceso, alguns sinais que lhe pareceram feitos pela sombra de 2 braços angustiados a lhe pedirem atenção e socorro. Emocionado, fez o trem parar de repente e, seguido de muitos viajantes, correu pelos trilhos de ferro, procurando verificar se estavam ameaçados de algum perigo. Depois de alguns passos, foram surpreendidos por gigantesca inundação, que, invadindo a terra com violência, destruíra a ponte que o comboio deveria atravessar. O trem fora salvo milagrosamente. Tomados de infinita alegria, o maquinista e os viajores procuraram a pessoa que lhes fornecera o aviso salvador, mas ninguém aparecia. Intrigados, continuaram na busca, quando encontraram no chão um grande morcego agonizante. O enorme voador batera as asas à frente do farol em forma de 2 braços agitados e caíra sob as engrenagens. O maquinista retirou-o com cuidado e carinho, mostrou-o aos passageiros assombrados e contou como orara ardentemente, invocando a proteção de Deus antes de partir. E ali mesmo ajoelhou-se, perante o morcego que acabava de morrer, exclamando em alta voz, Pai Nosso, e seguiu a oração dominical. Quando acabou de orar, grande quietude reinava na paisagem. Todos os passageiros, crentes e descrentes, estavam também ajoelhados, repetindo a prece com amoroso respeito. Alguns choravam de emoção e reconhecimento, agradecendo ao Pai Celestial que lhes salvara a vida por intermédio de um animal que infunde tanto pavor às criaturas humanas. E até a chuva parara de cair, como se o céu silencioso estivesse igualmente acompanhando a sublime oração. Este é um texto da benfeitora espiritual Meimei. E agora eu repasso ao Luciano para que possamos dar continuidade às atividades de hoje. Obrigada, Luciano. Obrigado, Vivian. Deus te abençoe, te ilumine. Agradecemos por essa oportunidade. Eu também agradeço. Obrigada e Até boa mais. exposição. Um abraço para a Adriana. Obrigado. Nós vamos fazer a prece dessa noite, mas antes eu queria fazer uma solicitação a vocês, porque quem tem o hábito, quem conhece as atividades presenciais do Centro Espírita Allan Kardec, sabem que o Centro Espírita disponibiliza a água para ser fluidificada. Então, durante o momento que estamos na reunião doutrinária, na exposição, né, na palestra, a água lá colocada em copinhos, ou até alguns levam em garrafas, ela é fluidificada pelos benfeitores, pela espiritualidade amiga. Então, se você desejar, pode também deixar um copo de água ao lado, e nesse momento, enquanto estiver ouvindo a palestra,
com certeza os benfeitores amigos estarão aí depositando o medicamento necessário a cada um de nós. E ao final da exposição, nós estaremos fazendo um momento de irradiação em favor de nós mesmos e também dos doentes, ok? Então, nesse momento, busquemos serenidade em nossos corações, rogando a Jesus que nos abençoe, principalmente para que possamos assimilar os ensinamentos, a conversa dessa noite da nossa expositora Adriana, e que ela também possa estar inspirada, envolvida pelos mentores amigos, para que sua mensagem chegue a cada um de nós. Ilumina-nos, mestre amigo. Acalma-nos neste momento em que muitos encontram-se aflitos e em desespero. Provê, Senhor Jesus, a saúde necessária àqueles que estão doentes. E a sua paz, a sua luz, esteja conosco, hoje e sempre. Nós, então, convidamos a Adriana. Adriana, por favor. Isso, obrigado. Ligar o som. Convidamos a Adriana, então, para fazer a exposição da noite de hoje. Boa exposição, Adriana. Obrigada, Luciano. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui na nossa exposição doutrinária de hoje. E o tema que nós escolhemos foi Buscai e Achareis. É um tema que a gente está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é um capítulo, todos são, mas esse muito importante para a gente compreender algumas questões que Jesus nos vem ensinar. Vou ler um pedacinho de Mateus, que é a abertura desse capítulo. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 7 ao 11. Esse capítulo, ele vai, então, nos falar sobre essa questão. Buscai e achareis. O que nós buscamos, o que nós achamos, o que nós pedimos e que portas estamos batendo. E muitas vezes a gente pede sem saber direito o que está pedindo, a gente acha que não recebeu o que merecia, mas nos falta um pouco de compreensão sobre o que Jesus, vem nos ensinar com essas palavras. Então, primeiramente, ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, Jesus vem falar para a gente que, para a gente conseguir o que a gente quer, existe a lei do trabalho. Esse capítulo está relacionado exatamente com essa lei do trabalho, em que precisamos trabalhar para conseguir o que queremos. Muitas vezes, nós pedimos a Deus alguma coisa, alguma bênção, algum benefício, mas não nos esforçamos por isso. Jesus vem nos explicar que a lei do trabalho ela é essencial para o nosso progresso. Então, o homem foi criado, viemos do primitivismo, e Deus nos concedeu a necessidade de lutarmos pelo que nós precisamos. As coisas não vêm, desde que nós éramos primitivos, as coisas não caíam, apesar da natureza fornecer tudo para nós, existem frutas, existem água, animais para se alimentar, elas não vêm aqui e aparecem na minha frente livremente, Então, a gente teve que se esforçar para, primeiramente, nutrir o nosso corpo. Então, nós temos aquelas necessidades básicas que precisam ser atendidas para o nosso corpo. A nossa alimentação, o que nós bebemos, o nosso sono, esse tipo de alimentação e esforço básico para o nosso corpo.
nós tivemos que aprender a trabalhar. E Deus nos concedeu a inteligência, né, para que a gente também não se satisfizesse somente com isso, porque a gente também tem um lado espiritual que precisa evoluir. Então, a lei do progresso, ela vem do trabalho, né? Então, o trabalho coloca as nossas forças de inteligência. Então, o ser humano, ele, por meio do seu trabalho, do uso dos instrumentos, desde lá da sua época primitiva, em que ele começou a primeira vez a usar os instrumentos para prolongar as suas funcionalidades corporais. Então, além do meu braço, né, eu pegar uma pedra para quebrar alguma coisa, eu começo a usar esses instrumentos para usar esse tipo de coisa, para ampliar esse corpo que a gente tem, a gente precisou usar a inteligência, né? E essa inteligência, ela vai evoluindo à medida em que a gente vai vendo essas necessidades. Então, pela necessidade física, de existência, de sobrevivência, nós desenvolvemos a nossa inteligência, né? Para mantermos a nossa vida, que é uma coisa instintiva. A gente tem um instinto de sobreviver. Então, a gente faz as coisas para sobreviver e para se manter. Então, Deus nos deu essa ansiedade, essa necessidade de trabalharmos em prol da nossa sobrevivência. E isso vai nos trazendo, à medida do tempo, o desenvolvimento dessa inteligência, porque o homem que usou lá a pedra para quebrar uma casca, alguma coisa, ou para matar um animal, para se alimentar, enfim, começou a usar desses instrumentos, ele foi se desenvolvendo e criando outras coisas, né? Entre os animais, são raros, existem poucos animais que usam de instrumentos, alguns primatas que conseguem pegar um galinho para conseguir cavocar umas formiguinhas numa árvore, quer dizer, ele tem a inteligência de usar um instrumento que vai além do seu próprio corpo para poder satisfazer suas necessidades. Então, o ser humano já é diferente, ele se utilizou desses instrumentos mais a partir da sua inteligência. Então, Deus nos deu essa necessidade para nós desenvolvermos, primeiramente, a nossa parte física. Então, precisamos trabalhar, colocar o corpo em movimento para o trabalho, né? E isso nos leva ao desenvolvimento da inteligência, que nos leva ao progresso, que é também, né, uma lei que Deus nos coloca. Então, o trabalho é uma lei que faz parte de todos nós, todos precisamos trabalhar para evoluir. E quando a gente fala de trabalho, não somente aquele remunerado, que a gente vai lá na empresa e trabalha, na escola e trabalha, enfim, no escritório, mas todo e qualquer trabalho, desde o trabalho doméstico, né, de uma pessoa que não trabalha fora, mas realiza suas tarefas domésticas, ou do trabalho voluntário, enfim, tudo que a gente coloca em movimento com o nosso esforço para o nosso progresso. E a partir desse progresso, inicialmente físico, a gente começou a desenvolver um progresso também moral. E aí, o livro, esse capítulo também vem nos falar novamente sobre a questão da reencarnação. Hoje nós temos uma civilização intelectualmente muito desenvolvida, né? Essa civilização, ela vem aos poucos e às vezes a passos largos, se desenvolvendo por uma série de necessidades que a gente vai identificando na nossa vida, na sociedade. Então, os espíritos vêm explicar que isso só é possível porque os espíritos, eles reencarnam e vão trazendo junto as suas bagagens intelectuais, né, morais também. Isso não seria possível se nós nascêssemos sempre numa tábua rasa. Por quê? Seríamos sempre primitivos. Você nasce, morre e deu. Aí o que vai acontecer? Vai nascer, morrer e deu. Como que a gente poderia evoluir, né? Uma vida é insuficiente para a evolução a qual nós chegamos até hoje. Mesmo que os outros nos deixassem alguma coisa, seria muito pouco
né? Uma geração ali vai inventar uma escrita, por exemplo, né? Aí morrem aqueles, como que vai ser dado continuidade? Então, claro que para quem não acredita em reencarnação, se explica que a gente nasce, e aí a gente vai para a escola e aprende, e assim por diante. Mas a evolução da forma como a gente encontra hoje, ela só é possível porque, a partir dos milênios, nós fomos evoluindo a partir do trabalho. O trabalho nos fortaleceu nossa inteligência, e a cada vez que a gente desencarna, a gente leva o que a gente aprendeu. E a gente volta com aquela aprendizagem. Apesar de que a gente não lembra, obviamente, da vida anterior, porque nós sabemos que é um benefício que Deus nos dá, de não lembrarmos do passado, para que não prejudicássemos essa vida atual, mas o nosso intelecto está desenvolvido. A gente pode não lembrar de fato, de acontecimento, mas o nosso espírito se desenvolveu, a nossa inteligência se desenvolveu, e o nosso moral também se desenvolveu. Então, a gente volta trazendo essa bagagem que está nos acompanhando, que faz parte de cada um de nós ao longo de todas as nossas existências. Então, hoje, a gente ouve muito falar, as crianças hoje em dia estão nascendo cada vez mais inteligentes, eles já nascem com o olho aberto, né? Como se diz que antigamente as crianças nasciam e demoravam para aprender, demorava mais para aprender as coisas. Tá certo que também não se tinha tanto estímulos, né? Como se estimula hoje. Mas mesmo assim, a gente vê essas crianças nascendo muito espertas, né? Com uma facilidade de aprender certas coisas. Mas o Espiritismo vai nos explicar que são crianças que estão nascendo, que são espíritos milenares, que vieram ao longo dos séculos e dos milênios aprendendo coisas e que vão trazer essa bagagem, essa facilidade de aprendizagem. Então, ele vai falar a necessidade do trabalho para o nosso desenvolvimento intelectual. E o desenvolvimento intelectual para o nosso desenvolvimento espiritual, moral. A gente encontra hoje um desenvolvimento intelectual muito avançado. Então, nós vemos aí as tecnologias facilitando a nossa vida, os medicamentos, a medicina, as várias ciências de transporte e de educação, ampliando intelectualmente as nossas vidas, trazendo mais qualidade de vida, mais saúde, né? Apesar de estarmos vivendo essa pandemia, a gente pode também perceber, ao mesmo tempo, que nós hoje temos tecnologia, temos ciência que podem nos ajudar. Enquanto que em outros séculos, se nós formos ver na Idade Média, quando teve a peste negra, muito mais pessoas morreram na época por falta de saneamento básico, medicamentos e tudo mais. Então, aquilo que aconteceu naquela época, apesar de hoje ainda estarmos sofrendo, é diferente. Hoje já temos recursos, a gente pode procurar médico, a gente tem enfermeiros que vão nos apoiar. Então, a tecnologia, a ciência, nós estamos desenvolvendo vacinas, quer dizer, uma coisa que, se formos pensar, mesmo no século passado, com a gripe espanhola, também foi pior, a gente vê que esses movimentos que vão acontecendo e essas dificuldades que individuais ou coletivas vão trazendo o avanço da nossa sociedade em termos intelectuais. E também deve trazer o desenvolvimento moral. Esse nós encontramos ainda um pouco atrasado, né? Nós temos o desenvolvimento intelectual muito mais avançado do que o nosso desenvolvimento moral, se compararmos em termos assim de sociedade, né? Encontramos muitas diferenças, né? Muitas desigualdades, muitas injustiças que existem ainda, que o ser humano ainda está muito apegado mais à questão material e intelectual do que aquela moral espiritual. Então, essa necessidade material, ela se faz importante, porque nós vivemos no mundo material e precisamos nele viver, nos alimentar, morar, nos
deslocarmos e tudo mais. Então, o trabalho, ele nos dá toda essa vida material, nos possibilita essa vida material. Mas não só, né? Então, à medida em que a gente vai se envolver nessa questão, a gente também deve evoluir a nossa vida espiritual. Então, portanto, os Espíritos vêm nos explicar que somente por meio do trabalho é que nós podemos progredir. Então, aquele que, acomodado, que fica esperando as coisas cair do céu, fica esperando um milagre vir e resolver a sua vida, provavelmente não vai resolver, né? Não vai porque não está se esforçando. Ele precisa trabalhar para que evolua, tá? E então a gente vê que a nossa sociedade, ela sai daquela barbárie por meio do trabalho, do desenvolvimento intelectual, nós vamos progredindo e chegando nessa nossa civilização intelectualizada e caminhando para uma civilização mais avançada moralmente, né? Então, os espíritos vão dizer assim, né? Se Deus tivesse isentado do trabalho, o corpo teria atrofiado. Sem usar o corpo, a inteligência teria atrofiado e não teríamos saído da infância do espírito, do primitivo, né? Então, é o trabalho. Inclusive, as ciências materialistas também pensam assim. Se nós formos estudar as ciências materialistas, elas também vão dizer que é por meio do trabalho, a necessidade do trabalho, do instrumento, que a sociedade progrediu. Só que essas ciências, elas desconsideram a evolução do espírito à luz, né, do cristianismo, da luz do que Jesus nos ensinou. Então, mesmo as outras ciências, elas vão falar que é o trabalho. O trabalho dignifica o homem, né? O homem sem trabalho não se sente uma pessoa respeitada. Então, isso realmente faz parte da nossa vida. E por que a gente vem falar do trabalho? Porque Deus, ele faz desse trabalho uma necessidade na nossa vida. E aí ele vai dizer, pede e vais obter, né? Procure e vais achar, mas tu tem que se esforçar por isso. A gente vai ver que nós somos filhos dessas nossas obras. Então, nós somos aquilo pelo qual nós trabalhamos. Então, quem somos? Aquilo que eu faço, aquilo que eu trabalho, novamente, não só do emprego, mas de outros tipos de trabalho que eu possa vir a fazer, né? E eu sou um reflexo disso. Se eu sou preguiçoso, o meu reflexo vai ser de uma pessoa preguiçosa, uma pessoa acomodada, uma pessoa que não se esforça para ter as coisas na vida, ou para ser alguém, né? No sentido de ser alguém, não numa sociedade, não numa questão social, assim, de status, mas sim ser alguém que consciente, alguém que pratica o bem. Então, quem eu sou, né? O trabalho vai falar muito a respeito disso. Então, aquilo pelo qual eu me movo, aquilo pelo qual eu me esforço, aquilo vai revelar quem eu sou. E aí, os espíritos nos revelam a necessidade de nós estarmos, né, sempre voltados para essa questão do trabalho. No livro Nosso Lar, André Luiz vai nos falar muito sobre essa questão. E ele vai, num determinado momento, lá falar com o ministro o que ele queria. André Luiz, depois que foi para o Nosso Lar, depois de ter passado uns 8 anos no umbral, ele pensa que ele gostaria muito de saber como está a família dele no plano terrestre. A esposa, os filhos, ele queria muito, muito vir, né, na Terra para saber. E aí ele foi tentar uma audiência lá com o ministro e, enquanto ele esperava, o ministro atendia em duplas e ele atendeu antes uma senhora, que também queria saber, queria ajudar os seus filhos, e o ministro perguntou, o que a senhora tem feito? Né? O que a senhora tem feito aqui em Nosso Lar?
ela não estava trabalhando, ela não estava fazendo nada, não faltava nada. Ela tinha casa, ela tinha alimento, não falta nada para ninguém lá em nosso lar. Mas ela não estava trabalhando para progredir, sendo que nosso lar uma cidade de passagem, né? Uma cidade de preparação, não é já aquele paraíso que a gente quer, mas sim um lugar onde alguns vão e se preparam para evoluir, para voltar, a maioria reencarna, né? E aí, para vir numa condição ainda melhor, também lá no mundo espiritual a gente continua trabalhando. Então, às vezes a gente pensa, quando eu chegar lá no mundo espiritual, aí eu vou curtir, né? Eu vou descansar, eu vou ficar deitado, escutando música, e não. Chega lá, o trabalho é muito importante. André Luiz fala muito isso nesse livro. E aí, quando ele ouve isto, e inclusive ele começa a entender a forma como é feito o pagamento lá do trabalho, que é feito em bônus horas, e como as pessoas também trabalham, cada um envolvida nas suas atividades, e o quanto esse trabalho é meritório para aquilo que tu queres também. Porque a gente tem sempre aqueles que nós amamos e que nós queremos o bem e queremos que estejam melhores, aqueles que a gente deixa ou que foram antes da gente. E aí, lá no mundo espiritual, eles explicam para André Luiz, olha, tem que trabalhar, né? E aí ele se põe a trabalhar. E aí esse trabalho, ele se sente muito feliz, não pelo que ele iria ganhar de pagamentos com relação àquilo, mas o bem que aquilo fazia para ele, né? Depois de ter percebido seus equívocos enquanto estava aqui na Terra e aquele tempo que ele passou no umbral, até que ele se deu conta dos seus equívocos e foi resgatado, ele se sentiu na necessidade de trabalhar e sentiu o quanto ele poderia ajudar aqueles espíritos que chegavam lá tão sofridos, como ele também havia chegado. Então, mesmo lá no mundo espiritual, a gente continua trabalhando, né? Porque faz parte da nossa evolução. Então, nós precisamos trabalhar para essa evolução, seja aqui, seja lá no mundo espiritual. E que trabalho que a gente vai fazer, né? Além, claro, do material que nos mantém, que nos sustenta, também o nosso trabalho espiritual, né? Aquele que eu posso fazer ajudando os meus irmãos, aquele que eu posso fazer voluntário, aquele que eu posso fazer contribuindo para uma sociedade melhor, né? Em todo momento, a gente pode estar fazendo isso. Então, o que os espíritos vão dizer? Então, mas tá falando só do trabalho e tu dissesse buscar e achareis. Então, aí é que entra toda essa conversa, porque a gente quer os benefícios, né? A gente quer ficar bem, a gente quer estar em paz, a gente quer estar feliz, a gente quer viver numa sociedade melhor, e a gente precisa trabalhar para isso. Mas então, para que eu vou orar, vou pedir alguma coisa para Deus? Os espíritos nos orientam a que a gente peça, sim, mas que a gente não peça que as coisas caiam na nossa mão do nada, né? Por exemplo, Jesus, me faz ganhar na loteria, porque aí eu ia resolver todos os meus problemas, pagar todos os meus empréstimos, ajudar a vida de todo mundo aqui da minha família e dos meus amigos aí. Não é por aí, né? Seria, né? Uma facilidade, mas será que é essa facilidade que a gente precisa? Será que a gente pede as coisas que a gente quer, mas o que Deus nos dá? O que a gente precisa. Então, o que os espíritos vão nos orientar? Pede luz. Pede luz para o teu caminho se iluminar, né? Pede luz para aqueles momentos difíceis e trevas que às vezes a gente está vivendo e precisa, né, trazer mais luz para esse mundo, que eles vão vir nos atender. Pede força quando a gente parece que está esgotado, quando a gente acha que não vai mais dar conta, quando parece que o peso está maior do que a gente parece suportar. Eles vão vir nos atender, nos dar essa força, nos dar esse ânimo, para que a gente continue, para que a gente não esmoreça nas nossas
tarefas, nas nossas responsabilidades. Pede assistência dos bons espíritos, né? Quantas vezes a gente está distraído, então pede assistência, me ajuda, está do meu lado nesse momento, onde eu vou ter uma entrevista, me ajuda no momento que eu vou fazer uma prova, mas me ajuda sim. Esteja do meu lado, me dando uma força, porque a inteligência é minha, né? Eu vou fazer uma prova, eu tenho que estudar para essa prova, mas eu posso pedir para os espíritos estarem do meu lado, me iluminando, me acalmando, me ajudando a me concentrar, né? Eles podem, eles vão vir nos ajudar. Se eu me esforcei, se eu trabalhei, eu não posso querer ir para uma prova de vestibular sem estudar nada e dizer, ó, Deus, me ajuda aí que eu quero passar no vestibular. E a minha parte, eu fiz? Não. Então, nesse sentido, que eles vão nos ajudar. Pedir bons conselhos quando a gente está em dúvida, né? O que eu faço agora? Estou com um problema aqui, não sei o que fazer. Não sei que decisão tomar. Pegue bons conselhos aos espíritos. Antes de dormir, sempre é importante orar, pedir a companhia deles, que durante a noite, enquanto estamos no nosso sono, e os nossos espíritos se desprenda e que a gente possa ter bons diálogos, boas inspirações, para que a gente consiga aí dar conta, né, das coisas do nosso dia, da nossa família, da nossa saúde, do nosso trabalho, enfim, tudo aquilo em que a gente está envolvido. Então, os espíritos nos dizem, bate a porta porque ela vai se abrir, né? Com o teu esforço, tu vais conseguir o que tu queres, né? Porque tu está trabalhando para isso. E aí, vai bater a porta, ela vai se abrir. E quando a gente pedir, a gente tem que pedir com sinceridade, com fé, né? Com sinceridade, aquilo que realmente eu quero que aconteça, que eu preciso. Com fé em Deus, de que Ele vai estar do meu lado, me ajudando. Com confiança, né? Às vezes outro dia, até a gente fica muito em casa, né? Eu sou professora, estou trabalhando em casa, saio pouco, assim, e às vezes, puxa, a gente queria poder estar ajudando um pouco mais, né? Eu queria ajudar mais as pessoas. E aí, não sei, pensei nisso, né? E surgiu uma oportunidade para eu ajudar uma pessoa. E aí, a gente também tem que estar atento, né? Para o que acontece. E também lembrar, essa oportunidade que apareceu, ela teve a ver com aquela oração que eu fiz, com aquele pensamento, eu quero uma oportunidade para ajudar, a oportunidade apareceu, eu ajudei, aproveitei a oportunidade, então a gente tem que estar vigiante também, né? Vigilante para ver aquilo que eu estou pedindo está acontecendo, se a gente parar para pensar, a gente vai ver que está acontecendo, né? Mas a gente às vezes não presta atenção. Então, prestar atenção, pedir com sinceridade, com fé, com confiança, com fervor, e prestar atenção no que está acontecendo. Se tu não está sendo atendido e nem prestou atenção, né? Claro, se pedir para ganhar na loteria e não ganhar, é bem provável porque não era o que era melhor para ti. Mas se tu pedir, talvez, para ter paciência, e perceber que no momento difícil tu tivesse paciência, quem sabe, né? Tá aí a tua oração sendo atendida, a porta que tu bateu se abriu e está lá sendo atendida. Os espíritos também nos dizem, te apresenta com humildade, né? Pede com humildade, porque aquilo que a gente pede com orgulho, com vaidade, provavelmente os bons espíritos não estarão ao nosso lado para nos auxiliar. E por fim, então, essa mensagem que diz, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vamos buscar, vamos achar, e com certeza Jesus e Deus estará nos abrindo sempre as portas. Boa noite, gente, essa era a minha mensagem de hoje. Obrigado, Adriana. Um abraço. Vamos nos encontrar em breve, pessoalmente, Tomara. né? As bênçãos de Deus a toda a família, ao filho que está um pouco mais distante, né? Nosso Pai está sempre nos envolvendo, nos unindo através do pensamento. Luciano. Mais uma vez, obrigado.
Nós vamos à prece de encerramento. Antes eu vou colocar aqui uma musiquinha. Pronto. Nós vamos, então, encerrando a atividade de hoje, agradecendo a presença das companheiras Adriana e a Vivian, que estiveram conosco. E antes do encerramento, da irradiação que iremos fazer, quero trazer esclarecimento a respeito da tarefa. Nós estamos procurando, durante essa semana, trazer esses esclarecimentos, pois muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas estão necessitadas, e é tarefa da Casa Espírita levar o consolo, o esclarecimento a respeito de algumas ações. No livro dos Médiuns, no capítulo 8, os itens 130 e 131, Kardec fala sobre a magnetização e a fluidificação da água. Então, aqueles que desejarem buscar um conhecimento um pouco mais amplo, que busquem esses itens do livro dos Médiuns, no capítulo 8, itens 130 e 131. E também no livro O Consolador. Livro O Consolador, para quem não conhece, esse que eu tenho aqui, ele é uma edição um pouco mais antiga. É um livro que foi ditado pelo Espírito Emmanuel no ano de 1940, quer dizer, já fazem 80 anos que esse livro foi editado, e Emmanuel respondia às perguntas daquele grupo de trabalhadores na época. E numa das questões, que é a 103, é perguntado para Emmanuel assim: o tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito para outro doente, outro enfermo? Emmanuel explica, responde: a água pode ser fluidificada de modo geral. Esse de modo geral, para quem conhece, é como acontece na casa espírita. São colocados vários copinhos, algumas garrafas. Então, essa fluidificação é de modo geral. Quando nós, em particular, fazemos isso, nós podemos, então, como diz aqui Emmanuel, fazer em caráter particular para determinado enfermo. E, neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal exclusivo. Então, se nós temos conhecimento de alguém que está doente, nós podemos fluidificar a água nesse momento, aquela água que nós pedimos para que fosse colocado ali no início da reunião, e levasse para que fosse fluidificado pelos benfeitores espirituais. Mas nós podemos concentrar nossos pensamentos em pessoa, amigo, que esteja doente ou esteja no hospital, mas principalmente nos hospitais agora é impossível estar levando qualquer coisa, né? Mas aquele que está um pouco mais distante ou dentro do lar, que está doente, vamos fluidificar a água acompanhando a prece final e depois fornecer essa água para o doente. E todas as vezes que nós desejarmos que essa água possa levar algum benefício a alguém, a água fluidificada, nós, em particular, em outros momentos, podemos também fazer uma prece pedindo a Jesus que ilumine, abençoe e possa colocar o medicamento necessário nesse líquido, a água. Agora eu peço que possam
deixar um pouquinho de lado o seu celular, o seu computador, apenas nos ouvindo, para fazermos a irradiação da noite de hoje. Prece de encerramento e irradiação. Procuremos nos tranquilizar, pensar em Jesus nesse momento. Busquemos aquele irmão, amigo, que encontra-se doente. Que ele possa estar agora em nosso pensamento e pedindo ao Senhor, Mestre Jesus, que abençoe a este irmão, que ilumine os seus dias e que as dificuldades do dia a dia, a dor, a doença, mas principalmente que a compreensão espiritual, esse lado que devemos desenvolver, o crescimento espiritual, pedindo que o Mestre nos abençoe. As lições que recebemos essa noite através da exposição doutrinária, possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Busquemos aqueles irmãos que vêm até nós nos solicitar auxílio e encontram-se em aflições várias. Peçamos ao Mestre que vá ao encontro de cada um deles. Busquemos agora os hospitais de nossa região, Hospital Marieta, Hospital Pequeno Anjo, Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, pedindo a Jesus que também ilumine e abençoe a todos os pacientes que aí se encontram, a equipe médica, enfermeiros, servidores, direção dos hospitais. E peçamos também a Jesus que possa iluminar aqueles que governam nossas cidades, estados, nosso país. E por aqueles que governam as nações do nosso orbe terrestre. Assim te agradecemos, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de encontro e pedindo que possamos nos reunir novamente nas próximas atividades online do Centro Espírita Allan Kardec. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, benfeitores amigos. Obrigado, Pai, Deus de amor e bondade infinita. Assim seja. Agradecemos uma vez mais a todos pela presença, a paciência de nos acompanhar até agora. Possamos nos encontrar amanhã às 18 horas, no momento de oração, com Jefferson Ponqueroli. No sábado também às 18 horas, com a nossa companheira Adriana, que aqui esteve. E no domingo, a exposição doutrinária. Tenham todos uma boa noite. Até mais.